Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, conectados na fé. Aqui nós estamos, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Já estamos nesse processo quaresmal. Quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Esses vídeos são gravados e aqui nós estamos juntos para que possamos ouvir a palavra de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe, reze por mim que eu estarei rezando por você e assim juntos vamos crescendo na fé. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir esse evangelho, que é o evangelho da tentação, né, das tentações que Jesus passa. Para chegar nessa realidade, nós precisamos também levar em consideração aquilo que foi falado nas leituras, primeira e segunda leitura de hoje, sobre o pecado que entra no mundo, esse pecado que através de Adão entrou para a humanidade. Na segunda leitura, nós ouvimos o próprio Jesus Cristo sendo aquele que se fez no meio de nós para nos tirar das garras do mal. Jesus que entra na humanidade se torna um de nós para ser esse sinal do amor de Deus para com a humanidade. Se por causa de um entrou a desgraça, o pecado, por causa do outro, Adão, que é o próprio Cristo Jesus, nos entrou a salvação. E assim então nós vamos entendendo também o evangelho de hoje, porque Jesus passa por essas tentações por 3 momentos. Primeiro, o Espírito o leva para o deserto para ser tentado. E lá então passa pela fome, pelo poder e pelo ser. São as três realidades que Jesus sofre na carne. E aqui a gente percebe também que o demônio conhece as Sagradas Escrituras e tenta Jesus a partir delas. Por isso que Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Retira-te da minha presença, porque eu sou Deus. E o próprio demônio diz, né? Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Jesus é o Filho de Deus. Não se tu és. Jesus é o Filho de Deus encarnado no meio de nós para nos dar então a graça da salvação eterna. Então, meus irmãos, que nós peçamos a Deus e peçamos a Ele que nos dê a graça de vencermos as tentações diárias para que vivamos sempre na presença desse Deus que se fez carne para nos dar a salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus.